Irmãos, vamos fazer a leitura. Apocalipse capítulo 3. Nós iniciamos no capítulo 2. Falamos sobre a carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna, carta à igreja de Pérgamo, carta à igreja de Tiatira e agora carta à igreja de Sardes. A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas ou não são perfeitas diante de Deus. Diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, em todas as mensagens eu tenho trazido um panorama de como eram as cidades nas quais essas igrejas estavam situadas. E Sardes, naquela época, era uma cidade que vivia do passado. Era uma cidade que teve a sua glória, os seus anos de glória. Era uma cidade que foi certamente uma das cidades mais bonitas do mundo antigo, mas uma cidade que, a exemplo da igreja, ela ficou no passado, ou a sua glória ficou no passado. E era exatamente o que também estava acontecendo com aquela igreja. Como eu disse, Sardes, ela tinha, e já tinha sido, inclusive, a capital do reino da Lídia. Lídia era uma região, um reinado que havia naquela época. Então, ela era situada em uma colina alta, a exemplo da cidade de Pérgamo, que também era no alto. E quando as cidades elas eram no alto, elas tinham uma característica de serem cidades fortificadas. Então, elas se sustentavam muito nisso. Cidades, quando eram no alto, elas tinham fortificação, era difícil acesso. Então, era uma cidade, além de belíssima, uma cidade fortificada. Os seus soldados, os seus habitantes, pensavam que jamais eles iriam cair nas mãos dos inimigos. Então, pensa, uma cidade linda, uma cidade fortificada, de difícil acesso dos inimigos, e os seus soldados e as pessoas daquela cidade se gloriavam nisso, que dificilmente aquela cidade se abateria. De fato, queridos, a cidade ela jamais foi derrotada por um confronto direto. Mas houve, em um dado momento, no reino de Ciro, da Pérsia, em que eles armaram uma estratégia para entrar naquela cidade. Eles descobriram que havia um buraco no muro fortificado daquela cidade. E quando então eles descobriram este buraco no muro fortificado da cidade de Sardes, eles conseguiram invadir a cidade de madrugada, fizeram ali e montaram uma estratégia, e então a cidade de Sardes, ela foi conquistada pelo rei Sírio, o rei da Pérsia. Houve então a derrota daquela cidade. E depois ela foi dominada mais uma vez, e quando Jesus ele se apresenta àquela
igreja com a expressão sejam vigilantes, porque senão eu posso vir como um ladrão à noite, a exemplo das outras cartas. Jesus ele se faz comunicável com aquela cidade e, sobretudo, com aquela igreja. Quando Jesus ele disse, eu posso vir a qualquer momento como um ladrão à noite, por isso vigiem. Eles entenderam a mensagem, porque aquela cidade já havia sido conquistada, já havia sido destruída, inclusive por inimigos que vieram quando a cidade estava totalmente despreparada para o ataque do rei Ciro. E aí, queridos, nós precisamos, pensando nisso tudo, entender alguns princípios deste texto, que vai certamente nortear os nossos corações, porque a crítica de Jesus a esta igreja é uma crítica muito séria. Jesus ele se dirige àquela igreja, dizendo que aquela igreja estava morta, apesar de pensar estar viva. Jesus ele se apresenta àquela igreja, dizendo no versículo de número 1, ao anjo da igreja ou ao pastor da igreja em Sardes, escreva, eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já entendemos, desde a carta à igreja de Éfeso, que 7 estrelas se refere às igrejas. Então, Jesus é aquele que tem o domínio sobre as igrejas. 7 é número inteiro. Então, quando Jesus ele se apresenta dizendo, eis aquele, ou eu sou aquele, que tem os 7 Espíritos de Deus, Jesus ele está falando da plenitude do Espírito. Jesus ele está dizendo que nele habita a plenitude de Deus, ou a plenitude do Espírito. 7 é completo, portanto, 7 Espíritos aqui, nós precisamos entender que é uma linguagem simbólica, tá, irmãos? Não é que Deus tenha 7 Espíritos. Significa dizer que Jesus, ou a plenitude de Deus, está em Jesus, pois ele tem os 7 Espíritos, ou seja, é completo, é perfeito. Ele e poderíamos dizer, nele habita a plenitude do Espírito. Ele se apresenta a essa igreja, a exemplo das outras, com as mesmas palavras. Conheço as tuas obras. Como eu disse anteriormente, nada foge aos olhos do Senhor. E ele vai dizer, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Queridos, a avaliação que aquela igreja tinha de si mesma é que, na verdade, eles estavam vivos. Era um auto-engano. Era um auto-engano. E Jesus alerta aquela igreja, abre os olhos daquela igreja, dizendo, vocês pensam estar vivos, vocês dizem estar vivos, mas vocês estão mortos. Tem aparência de estarem vivos. Parece que estão. Mas eu conheço as tuas obras. Eu conheço, eu enxergo onde ninguém enxerga. E eu posso afirmar, vocês estão mortos. É isso que Jesus, ele está dizendo àquela igreja. E o que, queridos, que leva uma igreja a morrer desta forma? Porque a igreja de Sardes, a exemplo da cidade, ela teve também o seu período de glória. Ela teve o seu período de proeminência, ela teve o seu período de ser uma igreja ativa, uma igreja vibrante, uma igreja que rejeitava os falsos ensinos. Mas a igreja esmureceu, a igreja morreu. E o que, queridos, que nós entendemos biblicamente, que faz com que uma igreja ela venha morrer espiritualmente? Em primeiro lugar, a morte de uma igreja, queridos, acontece quando ela se aparta da verdade. A igreja, ela só está de pé se ela for alicerçada na verdade de Deus. No dia, queridos, em que a igreja deixa de ser alicerçada na verdade, ou deixa de lado os princípios e os valores bíblicos que nós encontramos nas Escrituras, esta igreja começa a declinar para a sua morte espiritual. Porque a Bíblia para nós, sobretudo nós, os batistas, professamos isso. A Bíblia para nós é regra de fé e conduta, regra de fé e prática. Eu estive
com os batizandos, os então batizandos, e eu estive dizendo para eles que nós, seres humanos, somos falíveis. E eu disse para eles: continuem acreditando nas verdades bíblicas, continuem acreditando nas Escrituras. Se o pastor falar algo que é contrário às Escrituras, creia nas Escrituras e deixe de lado a palavra do pastor, ou de quem quer que seja, irmãos. Então, em primeiro lugar, o que leva uma igreja a morrer espiritualmente? Quando a igreja troca o evangelho da graça por outro evangelho, ela entra por um caminho desastroso. Em segundo lugar, queridos, a morte de uma igreja acontece quando ela se mistura com o mundo. Se misturar com o mundo não é a ideia de nós nos relacionarmos com as pessoas do mundo. Porque para ganharmos pessoas para Cristo, nós precisamos nos relacionar com as pessoas. A oração de Jesus foi: Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Portanto, queridos, para nós salgarmos o mundo, para que sejamos luz deste mundo, nós precisamos de fato nos relacionarmos com as pessoas. Mas sermos agentes influenciadores e não sermos influenciados. E quando eu falo, queridos, do mundo, nós precisamos tirar da nossa mente a mentalidade religiosa. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, quando a mentalidade ela é religiosa ou cauterizada pela religião, às vezes nós chamamos de pecado o que não é pecado. E o que é pecado, pastor? O que é pecado é descrito nas Escrituras. O que nos mostra o que é certo, o que é errado, são as Escrituras, a palavra de Deus. É ela que determina o que é pecado. E não as minhas ideologias, não as minhas opiniões, não aquilo que eu entendo tradicionalmente ser certo ou errado. O parâmetro, queridos, é a palavra. Uma teologia capenga produz uma vida frouxa, que tolera o mundanismo dentro da igreja. Precisamos, queridos, voltar, portanto, aos princípios e valores do Evangelho de Jesus. Amar como Ele amou, sermos misericordiosos como Ele foi, vivermos para a glória de Deus em santidade, tratarmos o pecado como o pecado deve ser tratado, pois Deus odeia o pecado. E temos, sobretudo, Jesus como referência de vida, ter Jesus como alvo a ser seguido. Certamente nós não seremos perfeitos como Jesus, mas nós temos um alvo. E quando nós focamos nesse alvo, o nosso desejo é fazer com que as nossas vidas sejam aperfeiçoadas nele. Em terceiro, queridos, a morte de uma igreja acontece quando ela não discerne a sua decadência espiritual e passa a viver num ativismo religioso sem entender a sua real situação espiritual, o que estava acontecendo com essa igreja. Uma cegueira espiritual a ponto de não haver diagnosticado para a morte. Uma cegueira espiritual a ponto deles estarem pensando, estar servindo a Deus de todo o coração, e o diagnóstico que eles tinham de si mesmo é: estamos vivos. Mas Jesus vai dizer para aquela igreja: vocês estão mortos. Vocês morreram. E morreram sem perceber que estavam mortos. Queridos, nós, por vezes, nós nos enganamos. E o nosso coração é enganoso. Por isso que o salmista, ele orando, ele disse a Deus: sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e me conduz pelas veredas eternas, por amor do seu nome. Às vezes nós, queridos, podemos nos enganar. E o ativismo religioso, ele nos engana. Ele mascara. Porque vida com Deus, ela é diária. Todos os dias nós precisamos alimentar as nossas almas de Deus. E quando nós, então, deixamos de lado a espiritualidade
e começamos a viver uma vida carnal. Isto influencia, queridos, nas nossas práticas. E nós começamos a relativizar tudo e achamos que tudo é normal ou muito normal. E perdemos a sensibilidade espiritual, tanto como igreja ou dentro das nossas individualidades. É um perigo, queridos, é um risco. Nós acharmos que estamos de pé, sem antes avaliarmos o nosso coração e buscarmos em Deus se de fato estamos de pé. A vida cristã, ela deve ser sempre voltada para a ideia que somos dependentes e totalmente dependentes da graça de Deus. No dia que nós acharmos que nós somos suficientes e que nós podemos em nós mesmos, queridos, nós estamos perto da derrota. Nós estamos perto de morrermos espiritualmente e, consequentemente, quanto igreja. Nós não somos suficientes. Nós não podemos sem Ele. Não há nada, queridos, que possamos fazer que possa maquiar, de fato, uma espiritualidade sadia se não estamos vivendo de forma sadia, espiritualmente falando. Não há nada. Podemos ter jogo de luzes, podemos ter música boa, podemos ter uma boa palavra, podemos, enfim, ter as nossas reuniões, ter os nossos cultos, mas se não vier de dentro para fora, se isso não for a nossa essência, se de fato nós não vivemos essa espiritualidade sadia, queridos, é só máscara, é só aparência, é só movimento. E se faz culto sem o Espírito Santo, tá, irmãos? Se faz. Se toca louvor sem o Espírito Santo, se faz culto sem o Espírito Santo, se reúne sem o Espírito Santo. Nós podemos fazer um monte de coisa sem o Espírito Santo, tá, irmãos? Que parece ser até do Espírito Santo. Agora, amar sem o Espírito Santo não tem como. Agir de misericórdia, se alegrar na alegria de Deus, independentemente da circunstância, porque é fruto do Espírito. É o que é gerado em nós por meio do relacionamento que nós temos com Ele. Quando nós falamos fruto do Espírito, por vezes vem a ideia do fruto da árvore. Mas Paulo, quando ele está tratando aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, queridos, não é fruto de árvore, é fruto de resultado. É o resultado de um relacionamento com Deus. Então, quando eu me relaciono com Deus, quando eu me relaciono com o Espírito Santo, é gerado em mim paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, amor, misericórdia. Então, nós podemos fazer muitas coisas, irmãos, sem o Espírito Santo. Pode cantar, pode pregar, pode ter culto, mas somente o fruto, o resultado do fruto, é gerado em um coração que tenha relacionamento com Ele. Relacionamento diário com Ele. E em quarto lugar, queridos, a morte de uma igreja acontece quando ela não associa a doutrina com a vida. A reputação da igreja era entre as pessoas e não diante de Deus. Esta igreja estava passando isso. Era uma igreja que era respeitada na cidade, irmãos. Era uma igreja que, inclusive, tinha admiração da cidade, mas não incomodava ninguém, nem o diabo. O diabo estava deixando aquela igreja andar como aquela igreja estava, sem incomodar aquela igreja. É como se nós pudéssemos fazer uma viagem e pensarmos no mundo espiritual que estava naquela época. É como se o diabo estivesse dizendo: deixe eles como eles estão. Não está nos incomodando, não está ganhando almas para Jesus, eles estão mortos e nem sabem. Deixe eles vivendo do jeito que eles estão. Está muito bom para nós. Queridos, é um risco quando nós vivemos, enquanto igreja, uma vida de aparência. Nós devemos lutar contra isso. Aquela igreja estava se transformando em um clube social, que tinha reuniões, que tinha nome de igreja, mas na verdade já haviam morrido. E em quinto, a morte de uma igreja acontece quando falta-lhe
perseverança no caminho da santidade. A fé exercida pela igreja era apenas nominal. Era apenas nominal. Professavam uma fé, mas as práticas eram outras. O que estava acontecendo no contexto da igreja de Sardes? Havia muitas pessoas na igreja e que faziam parte daquela igreja, que eram membros daquela igreja, que eles não haviam sido, de fato, transformados pelo Evangelho. Eles se tornaram membros da igreja, mas sem transformação. Eles não eram confrontados nos seus pecados, eles não eram confrontados nas suas vidas, eles viviam da maneira como eles entendiam que poderiam viver. E isso foi trazendo, irmãos, um esfriamento espiritual para a igreja. Porque foi se dando legalidade. E o que era errado se tornou normal naquela igreja. Este era o contexto espiritual daquela igreja. E essas são as queixas de Jesus, inclusive, contra aquela igreja. Portanto, o diagnóstico da igreja de Sardes talvez seja o pior dos diagnósticos das 7 cartas que Jesus ele envia para aquelas igrejas. Aquela igreja estava morta. Portas abertas, culto, pessoas se reunindo, mas uma igreja que estava morta, porque deixaram de lado tudo aquilo que nós já elencamos, tudo aquilo que nós já falamos aqui. Jesus ele tem um desejo, queridos, de reavivar os corações do que estão desanimados e aparentemente mortos. O versículo de número 2 diz assim: esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer. Pois as obras que você realiza não são completas ou não são perfeitas diante do meu Deus. Esteja vigilante. Qual era o desejo de Jesus, alertando agora aqueles que não se contaminaram? Estavam na igreja e eles não haviam se contaminado com aquele marasmo espiritual, com aquela morte espiritual na qual estava havendo naquela igreja. Jesus ele vai orientar a esses irmãos no versículo 2. Fortaleça o restante. Não desanime. Tem um remanescente. Tem gente que tem andado com as vestes brancas aí. Tem gente que tem vivido em santidade e não tem se curvado ao mundanismo, ao sistema, não tem se curvado ao diabo. Fortaleça aqueles que ficaram, aqueles que restaram, os remanescentes. Então, queridos, o desejo de Deus, a exemplo das outras cartas, é sempre restaurar o seu povo. É sempre fazer com que o povo esteja avivado espiritualmente. E o alerta de Deus, por vezes, ele não vem para o presente. Por vezes Deus nos alerta para o futuro. Pastor, mas a nossa igreja, ela não está morta. Eu acredito que ela não esteja morta, irmãos. Mas nós precisamos pegar este texto e também olhar para o futuro. Olha, nós não estamos mortos agora. Mas o que Paulo vai dizer? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E nós precisamos perseverar nisso, irmãos. Precisamos perseverar na verdade. Precisamos perseverar em vivermos para a glória de Deus. Precisamos glorificar a Deus através das nossas vidas e através das nossas atitudes, para que não se suceda a nós o que ocorreu com estes irmãos. Há um ditado que diz que alguns aprendem com os erros dos outros, outros aprendem com seus próprios erros. Nós precisamos, olhando para este texto, aprender, irmãos, com o erro daquela igreja, para que não se suceda de nós cometermos os mesmos erros e vivemos uma vida distante de Deus, uma vida de aparência, uma vida longe de Deus, longe da presença de Deus, sem glorificar a Deus através das nossas vidas. Queridos, Jesus ele pede à igreja que ela seja vigilante, atenta. Sardes, a cidade, nunca tinha sido atacada de frente. Era uma cidade fortificada. Era uma cidade num monte alto. Ela nunca tinha sido atacada de frente. E aqui Jesus ele conclama a igreja a permanecer
vigilante, porque por 2 vezes aquela cidade experimentou isso. Ela não foi atacada por um exército de frente, destruindo tudo. Foi de forma sorrateira, foi de forma sutil, foi dentro de uma estratégia. Acharam uma brecha no muro e se adentraram para dentro da cidade, irmãos. E a cidade foi saqueada, a cidade foi dominada e a cidade foi destruída. Queridos, o ardil de Satanás, ele é sutil. Ninguém tropeça em pedras grandes a princípio. Primeiro são colocadas pedras pequenas à nossa frente. E quando nós não enxergamos as pedras pequenas, nós tropeçamos nas pedras pequenas. E depois da primeira queda, vem outra queda, e aí caímos de vez. Que o Senhor nos ajude a permanecermos vigilantes. Jesus, ele pede que aquela igreja se consolide, confirma os restantes que estavam para morrer, levante aqueles que estão remanescentes, que ainda não se dobraram, ainda têm esperança. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Anime aqueles que estão ainda com as vestes brancas. Animem aqueles que estão com as vestes brancas. E Jesus, ele confronta aquela igreja a uma mudança radical. A palavra do Senhor diz no versículo 3: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Aquela igreja não era inocente. Preserve essas coisas e arrependa-se. Arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Ou seja, mais uma vez, irmãos, a carta, ela tem a mesma estrutura das outras cartas. Jesus, ele se apresenta, Jesus, ele mostra para a igreja quem estava falando com a igreja. Jesus, ele fala de coisas peculiares a cada cidade, a cada igreja. Jesus, ele elogia quando tem elogio. Depois Jesus repreende e Jesus dá chance de arrependimento. Jesus sempre nos dá a chance de nos arrependermos das nossas quedas e dos nossos pecados. Portanto, queridos, e eu já estou perto de concluir, antes de experimentarmos um reavivamento ou um avivamento espiritual, nós devemos primeiramente experimentar um arrependimento genuíno. Quando nós estudamos os grandes avivamentos na história da igreja, como o avivamento na Escócia, como o avivamento em País de Gales, como o avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, nós vamos perceber, queridos, uma coincidência. Nunca houve um avivamento sem que antes o grupo na qual Deus avivou os corações, ou por meio nas quais Deus avivou uma comunidade de fé, uma comunidade, uma igreja, não tenha vindo de arrependimento e constante oração. Em toda a história da igreja, quando nós vamos estudar os avivamentos, sempre antes de um avivamento, sempre antes de um derramar de Deus, de forma poderosa, a impactar cidades, a impactar países, sempre eles foram precedidos, os avivamentos, de arrependimento e constante oração, reconhecimento de pecado, reconhecimento da nossa miséria, reconhecimento de quem somos, e constante oração pedindo a Deus misericórdia. E aí houveram os avivamentos. Queridos, não é diferente nos nossos dias. Se queremos experimentar muito de Deus, queridos, o preço para a salvação já foi pago. Mas agora nós precisamos, irmãos, buscar em Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Para sermos avivados em Deus, irmãos, não tem outra, poderíamos dizer, saída, ou não tem outro método, outro meio. É buscar a Deus constantemente para experimentarmos mais de Deus. Tem até um ditado antigo, né, nas igrejas que dizia, muita oração,
muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É um ditado verdadeiro e é um ditado que continua, irmãos. O poder não está em nós, mas quando nós nos relacionamos com Ele, Deus vai mudando os nossos corações, Deus vai transformando os nossos corações e nós vamos nos conformando à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E Ele vai derramando, e Ele vai usando as nossas vidas para que outras vidas sejam também saradas, salvas por Ele, por meio de nós. Mas a princípio, queridos, nós precisamos nos arrepender. Jesus, ele conclama, portanto, aquela igreja para voltar, e voltar com urgência. A volta, queridos, para Deus, ela é urgente. Você entrou aqui nessa noite, talvez você tenha, ou esteja vivendo como aquela igreja, de forma saudosista, olhando para o passado. Aquela igreja vivia das glórias do passado. E aí no seu coração você começa a refletir: nossa, era tão bom, como eu orava, como eu lia a Bíblia, como eu fazia isso, como eu fazia aquilo. Irmãos, o Deus é o mesmo. O amor de Deus está disponível para você e para mim da mesma forma quando Ele te alcançou. Ele pode mudar isso hoje. Basta apenas você decidir em seu coração voltar para onde você não deveria ter saído. Voltar. Se arrepender e buscar ao Senhor. A graça dele está disponível, irmãos. O amor dele continua disponível. Uma volta para a palavra de Deus. Uma volta, queridos, à vigilância espiritual. E uma volta, queridos, à santidade. Alguns dos irmãos, ou a maioria dos irmãos que estavam naquela igreja, a queixa de Jesus é que eles tinham sujado as suas vestes. Porque ele destaca os que não se sujaram. O versículo de número 4 diz isso: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Ou seja, aquela igreja, outrora, na sua maioria, todos tinham as vestes brancas, ou quase todos. Era a maioria as vestes brancas, era a maioria a santidade, o temor ao Senhor. Isso foi esmurecendo e se tornou raro naquela igreja, a ponto de Jesus dizer: você tem aí em Sardes uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. E olha o que Jesus disse para esses poucos: eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco, ou seja, aquele que se arrepender, aquele que se voltar para mim novamente, ele será vestido de branco novamente, ele será purificado. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Queridos, vestes brancas. A simbologia de vestes brancas aqui é uma vida em santidade. É uma vida que não se contamina. Hoje pela manhã eu estive pregando sobre a ceia, usando inclusive episódios dos 4 evangelhos. E no evangelho de João narra-se que Jesus, ele lava os pés dos seus discípulos. E a princípio, quando ele pega a bacia, coloca a toalha nos ombros para lavar os pés dos discípulos, Pedro se nega. E Pedro disse para Jesus: Senhor, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus disse para Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro vai dizer para Jesus: Senhor, não somente os pés, lava o corpo todo. Ou seja, Pedro estaria dizendo para Jesus: longe de mim estar longe, distante do Senhor, não ter parte com o Senhor, pode lavar o corpo todo.
E Jesus vai dizer para Pedro, queridos, algo extraordinário. Jesus ele vai dizer para Pedro: aqueles que já foram lavados, não precisam ser lavados novamente, senão os pés. Irmãos, as nossas vestes, elas precisam ser brancas. Por vezes, nós andando, nós vivendo neste mundo louco, a borda das vestes, os pés vão se sujar. E por vezes o Senhor precisará lavar mais uma vez os nossos pés. Mas aos pés, irmãos. São os pés. São as bordas das vestes, que por vezes se sujam mesmo. Porque somos pecadores, somos falhos, somos necessitados inteiramente da graça de Deus. Mas, queridos, nós não podemos deixar com que as nossas vestes se sujem totalmente. Precisamos buscar no Senhor vivermos uma vida santa, uma vida pura. Neste mundo corrompido, neste mundo que tem nos afrontado todos os dias, e é um desafio extremo, queridos, vivemos para a glória de Deus. O negar a si mesmo, o viver para a glória de Deus, o viver em santidade, é um desafio diário e um desafio extremo, queridos, porque nós somos levados, empurrados pelo mundo para negarmos a nossa fé nas coisas mínimas. Nas coisas mínimas. Em uma fala, em um negócio que fazemos, em uma nota fria que emitimos, em questões que não glorificam o nome de Deus e que traz prejuízo para o reino de Deus. Em um cafezinho que nós damos lá para o guarda, quando nós somos parados no trânsito e vem uma multa, e nós decidimos no nosso coração viver para nós mesmos e tiramos o dinheiro do bolso e damos na mão do guarda: não, toma um cafezinho, não me dá essa multa não. Irmãos, se for para sofrer o dano do Evangelho, nós não podemos ser multados. Mas, se formos afligidos por isso, que sejamos multados, mas que possamos glorificar a Deus. Em questões simples, nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Nosso relacionamento de namoro, nosso relacionamento conjugal. São questões, queridos, que nós precisamos estar atentos, vigilantes. Os que estão namorando e, sobretudo, os que já têm um compromisso de aliança, os casados. Porque as questões, elas são sorrateiras. Assim como aquela cidade foi impactada por uma invasão, casamentos têm sido destruídos nos nossos dias, queridos, por questões que começam pequenas. Por uma brecha no muro da cidade fortificada. E aí não se vigia, não tem a vigilância que era necessário ter. E aí, irmãos, vem a tragédia. Lares sendo destruídos por falta de vigilância. Estou citando este exemplo, mas poderia citar outros exemplos. Queridos, nós precisamos ser contrários ao sistema regido por Satanás, a esse sistema mundano, cuja palavra diz que o príncipe deste século é o diabo. Ou servimos a Deus, ou não servimos, porque não existe muro nesta questão. E olha, queridos, olha o perigo. Olha o perigo, irmãos. Esta igreja era composta de religiosos que não tinham se convertido ao Evangelho. Estavam dentro da igreja. Viviam e pareciam viver vida de igreja, mas não tinham se convertido ao Evangelho. Se Jesus voltasse naquela ocasião, estavam dentro da igreja indo para o inferno. Dentro da igreja indo para o inferno, irmãos. Irmãos, eu falo isso com temor no meu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia, amém? Queridos, quem não se envergonha de Cristo, agora, neste presente século, enquanto estamos em vida, terá o seu nome proclamado no céu. Quem não se envergonha de Cristo aqui na terra, terá o seu nome proclamado no céu. O versículo de número 5 diz assim: aquele que vencer
Será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Teremos os nossos nomes proclamados diante do Pai, quando nós proclamarmos o nome do Filho aqui na terra, através das nossas atitudes. Para termos os nossos nomes proclamados no céu, nós precisamos proclamar o nome do Filho através das nossas atitudes aqui na terra. E vivemos tudo aquilo que o texto nos mostra que nós devemos viver. A vida cristã, resumidamente, ela se baseia em 2 princípios. Ou nós vivemos na prática a vontade de Deus, ou nós rejeitamos na prática a vontade de Deus. É simples assim, irmãos. Ou estamos com Jesus ou não estamos com Jesus. Não há nulidade na vida cristã. Ou nós servimos a Deus, que é o nosso Senhor, ou nós não servimos a Deus. E servimos qualquer outro ídolo que não seja Deus e que esteja tomando conta dos nossos corações. Foi por isso que aquela igreja morreu. Porque aquela igreja deixou de lado um relacionamento com Jesus. Porque a vida está nele. E quando nós não estamos nele, o que nos sobra é morte. A vida está nele. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida plena e vida com Deus é somente em Jesus. E aquela igreja deixou isso de lado. Que não sejamos achados assim. Que o Senhor, mais uma vez eu digo, tenha misericórdia de nós, irmãos. Esta palavra, tome essa palavra com amor no seu coração. É de um necessitado, dizendo para outros necessitados, da necessidade que nós temos de nos relacionarmos com o Filho de Deus e sermos imitadores dele. Amém?